Olá a todos! No vídeo anterior sobre funções quadráticas, nós vimos que as raízes da função quadrática representam os pontos onde o gráfico corta o eixo x. Isso vai depender de delta. Então, se delta é maior que zero, haverá duas raízes, x1 e x2, e os gráficos serão desse tipo. Ou dessa forma, ou dessa forma. x1 e x2, x1 e x2. Aqui para o valor em que A é maior que zero, o coeficiente A, e aqui para o valor em que A é menor que zero, parábola voltada para cima, parábola voltada para baixo. Se delta é igual a zero, x1 é igual a x2, ou seja, haverá apenas uma raiz, ou podemos dizer que haverá duas raízes iguais. E o gráfico será dessa forma, ou dessa forma. Aqui tocando em um único ponto, aqui seria x1, x2, a única raiz que é menos b sobre 2a, e aqui também, menos b sobre 2a. Já se delta é menor que zero, delta é negativo, não haverá raiz. Obviamente, raiz real, né? Pois haverá raiz complexa. Porém, como estamos estudando funções reais, então o gráfico será ou desse tipo, onde ele não toca o eixo x. Portanto, na construção do gráfico, você identificar as raízes da função é muito importante. Além de ser importante para construir o gráfico, também fazer o estudo do sinal. Sabemos que a raiz, e também sabemos que a raiz é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Essa é a chamada fórmula de Bhaskara. Mas existe também uma outra forma de encontrar as raízes de uma função quadrática sem exatamente utilizar a fórmula de Bhaskara. É o que veremos agora. Sabemos que a função quadrática f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ela possui essa forma geral. Chamando as duas raízes, considerando que essa função tenha duas raízes e chamando essas raízes de x1 e x2, vamos fazer a seguinte análise. Vamos considerar a soma dessas raízes e ver qual valor nós iremos encontrar. Ou seja, somando x1 mais x2. Lembrando da fórmula de Bhaskara, x1 é igual a menos b mais a raiz de delta sobre 2a mais x2. x2 é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Como nós temos aqui uma soma de duas frações com o mesmo denominador, basta somar os numeradores. Então, teremos que a soma das duas raízes x1 mais x2 é igual a menos b mais a raiz de delta, mais com menos aqui fica menos b, a mesma coisa aqui, menos a raiz de delta sobre 2a. Mais raiz de delta menos raiz de delta aqui dá zero, temos menos b, que é igual a menos 2b sobre 2a. Portanto, concluímos que a soma das raízes x1 mais x2, cancelando aqui, teremos então menos b sobre a. Menos b sobre a. Então, essa fórmula aqui da soma das raízes, menos b sobre a, ela pode ser utilizada para encontrar as raízes de uma função quadrática sem precisar utilizar a fórmula de Bhaskara. Faremos agora uma outra análise. Nós fizemos no momento a soma, agora vamos considerar um produto das duas raízes. Ou seja, x1 multiplicar x1 com x2. Lembrando que x1 é igual a menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Vamos multiplicar por, colocar aqui o parêntese, menos b menos a raiz de delta sobre 2a.
uma raiz é com soma e a outra raiz é com multiplicação. Então, vamos fazer essa multiplicação, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Menos b vezes menos b, ou melhor, aqui nós temos um produto da soma pela diferença de dois termos, que, como sabemos, dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, teremos menos b ao quadrado menos a raiz quadrada de delta ao quadrado. 2a vezes 2a, 4a ao quadrado. Menos b ao quadrado, menos aqui não importa, como está ao quadrado, sabemos que todo o resultado fica positivo. Então, isso é equivalente a b ao quadrado. Aqui podemos fazer o cancelamento, menos delta. Vamos substituir o valor de delta, lembrando que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sobre 4a ao quadrado. Fazendo o jogo de sinal aqui, temos b ao quadrado menos b ao quadrado, menos na frente, vamos inverter os sinais, mais 4ac sobre 4a ao quadrado. B ao quadrado menos b ao quadrado dá zero. Temos então 4ac sobre 4a ao quadrado. Cancelando aqui 4 com 4 e a potência aqui com o valor de cima, sobra então c no numerador e a no denominador. Ou seja, concluímos que o produto de duas raízes de uma função quadrática, ou seja, x1 vezes x2, é igual a c sobre a. Então, essa fórmula também nos ajuda a encontrar as raízes de uma função do segundo grau sem precisar utilizar a fórmula de Bhaskara. Veremos um exemplo. Aqui nós temos a função f de x igual a x ao quadrado mais x menos 6. Vamos tentar encontrar as raízes utilizando as fórmulas que vimos agora há pouco. A fórmula da soma, x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. E o produto x1 vezes x2, que é igual a c sobre a. Então, temos aqui a vale 1, b vale 1 e c vale menos 6. x1 mais x2 é igual a menos b sobre a, ou seja, ele vai dar menos 1 sobre 1. Portanto, menos 1 sobre 1 é igual a menos 1. Ou seja, a soma das raízes dá menos 1. E o seu produto é c sobre a. C é menos 6. Menos 6 sobre a, que é 1, é igual a menos 6. Então, temos aqui que a soma vale menos 1 e o produto vale menos 6. Então, tentamos identificar que valores poderiam ser esses. É sempre bom nós começarmos pelo produto. Considere o seguinte, se x1 vezes x2 é igual a menos 6, então uma possibilidade seria que x1 valesse 1, x2 valesse menos 6. 1 vezes menos 6 dá menos 6. Isso implicaria que a soma, ou seja, 1 menos 6, tem que dar menos 1. Só que 1 menos 6 é igual a menos 5. Então, já descartamos essa possibilidade. Outra possibilidade seria que x1 fosse 2 e x2 fosse menos 3. Fazendo, porque 2 vezes menos 3 dá menos 6, produto. Fazendo agora a soma, 2 menos 3, somado com menos 3. 2 menos 3 é igual a menos 1. O produto, 2 vezes menos 3 dá menos 6. E a soma, 2 menos 3 dá menos 1. Encontramos, então, nossos valores. Ou seja, x1 é igual a 2 e x2 é igual a menos 3. Toda função quadrática ela pode ser dada na forma simplificada, desde que ela possua certas raízes
de tal forma que nós tenhamos f de x igual a x² mais x menos 6, ela possa ser igual a f de x equivalente a f de x igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Essa forma aqui é a chamada função de segundo grau ou equação de segundo grau na forma fatorada, desde que ela seja uma função exatamente do segundo grau com duas raízes. Aqui a primeira raiz, aqui a segunda raiz. Se acontecer dela só ter uma raiz, também pode ser fatorado, porém, ela obviamente não vai ter essa parte. Vejamos um exemplo. Vamos utilizar essa função aqui como exemplo. Nós vimos que as raízes dessa função, vimos agora há pouco, que x1 é igual a 2 e x2 deu menos 3. Então, vamos colocar ela na forma fatorada. f de x é igual a aqui vale 1. A maioria das funções, a vale 1. Por quê? Porque a função já está simplificada, já foi dividido por um valor para que ele fique na forma mais simples. Mas caso a seja diferente de 1, nós devemos colocar na frente aqui. É a vezes x menos x1. x1 vale 2. Vezes x menos x2. Como x2 vale menos 3, menos com menos dá mais. Então, a função vai ficar na forma fatorada desse jeito. Agora, nós vamos testar. Testar como? Vamos multiplicar tudo para ver se volta a ser dessa forma, para ver se realmente está correto. Fazendo a multiplicação x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3 dá 3x, menos 2 vezes x dá menos 2x, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Ou seja, f de x é igual a x ao quadrado, 3x menos 2x dá x e menos 6. Vejam que é exatamente a mesma função. Portanto, essa forma fatorada aqui é utilizada para simplificar uma função, quando nós já conhecemos as suas raízes. Se a função for incompleta, se for uma função do tipo f de x igual a x ao quadrado menos 4x, por exemplo, nós também podemos simplificar. Lembre-se que nesse caso aqui, quais são as raízes? Uma raiz é 0, a outra é 4. 4 ao quadrado dá 16, 4 vezes menos 4, menos 16. Menos 16 mais 16 dá 0. Então, é só colocar x em evidência aqui. Nós teremos, então, que f de x aqui é igual a x vezes x menos 4. E aqui já está fatorado.